Vocês sabem que eu sou mãe de Umbanda e mãe de Quimbanda, mama de Quimbanda, né? Faz muitos anos. Beleza. A minha orixá mesmo, ela não tem na Umbanda. A minha orixá é Ogunté. Na Umbanda, Ogunté vira Iemanjá. Mas eu já sabia que uma hora ou outra eu ia ter que deitar pro candomblé. A minha Iemanjá, ela ia me chamar. Mesmo porque a Iemanjá, ela também tá dentro da bruxaria, né? E assim, claro que as nossas deusas vão querer cada vez mais consagrações na cabeça da gente, no olho da gente, no caminho da gente, né? Mesmo porque eu também mexo com as Yamins, com as Iás, com as mães velhas, que eu amo de paixão. E o culto das Iás, existe o culto à parte das Iás, mas creio que aqui no Brasil o culto das Iás à parte, o culto delas mesmo, das Yamins. Eu não fiquei sabendo do culto aqui, tá? O culto separado das Iás. Porém, elas também são cultuadas no candomblé. E eu trabalho com as Iás, eu faço magia com as Iás, né? Eu tenho proteção das Iás. Tá bom, beleza. E assim, já estava predestinado. Só que assim, não tenho nada contra o candomblé, mas eu amo a minha Umbanda. Então eu relutei um pouquinho, né? Eu vou fazer 45 anos, então eu relutei um pouco para ir pro candomblé. Eu sou mãe de Umbanda desde os 18 anos. Nunca tive, assim, aquela vontade de ir pro candomblé. Porém, quando você trabalha com a espiritualidade, quem manda é a espiritualidade, né? Não é assim, a espiritualidade faz o que eu quero, o que eu mando. Não, é uma troca. Sem dizer o tamanho da proteção que você tem, o tamanho da força que você vai agregando, quanto mais você vai aceitando, principalmente a sua espiritualidade, o que a sua espiritualidade impõe para você. Então, assim, eu mexo com magia, beleza? Sou iniciada em várias ordens magísticas, beleza? E sou mãe de Umbanda, e sou mãe de Quimbanda. E aí, cada vez mais trabalhando com as Iás. Óbvio que a minha Ogunté, ela ia falar, não, vem pra cá. E aí, o candomblé é mais que a Umbanda? Não. A Umbanda é mais que o candomblé? Não. Tudo que for para somar, tudo que for para agregar, tudo que for para o seu crescimento espiritual e como pessoa, que seja muito bem-vindo, que seja muito bem agregado. Tá bom. E aí, a minha Ogunté chega. Agora eu quero a sua cabeça dentro também do candomblé. Qual a diferença do candomblé com a Umbanda? Qual a diferença do candomblé com a Quimbanda? Primeiro, que Quimbanda, como eu disse hoje, Quimbanda é livre. Ninguém manda na Quimbanda. A Quimbanda, ela pode estar dentro do candomblé, como ela pode estar dentro da Umbanda, como ela pode estar dentro de outros cultos também. A gente tem uma mania de querer impor regras. Tem uma grande briga disso daí. Quem é o dono dos Exus? Exus não tem dono, gente. Quem é o dono da Quimbanda? Quimbanda não tem dono, né? Ah, quais as vertentes de Quimbanda? Pra mim, Quimbanda é Quimbanda. E a Umbanda? Quais as vertentes de Umbanda? Sim, as Umbandas, elas têm vertentes. Porém, a Umbanda legítima, ela não tem vertente nenhuma. Que é a Umbanda que eu vim. Hoje, o meu terreiro não é mais Umbanda pura. Mas o meu terreiro um dia foi Umbanda pura. Porém, a minha espiritualidade, a minha ancestralidade, disse assim pra mim, não, você vai colocar outros cultos para caminhar junto com a Umbanda. Quem sou eu para falar que não para a espiritualidade que me guia, né? Aceito tudo que a minha espiritualidade impor para mim ou achar que é melhor para mim. E acabou, e eu vou abaixar a cabeça pro meu sagrado e eu vou respeitar o meu sagrado, assim como eu respeito o sagrado de cada um. E é assim que tem que ser. Então, hoje, a minha Umbanda, ela tem um pouco de candomblé dentro da Umbanda. Por quê? A Umbanda pura, a Umbanda mesmo, que é a Umbanda que eu vim, era só os falangeiros,
caboclo, preto velho, enfim, só os falangeiros mesmo. E assim, malemar, a gente tinha a imagem de orixá em cima do altar. Porque a Umbanda mesmo, a Umbanda raiz, ela não tem orixá, ela não carrega os orixás, ela não traz os orixás, só os falangeiros. Beleza, quando a minha espiritualidade disse assim pra mim, dentro do terreiro vai entrar os orixás, eu falei, como assim? Porque orixá é de candomblé. Não, existem os orixás de Umbanda. O que são os orixás de Umbanda? São os falangeiros, os encantados, são espíritos que nunca estiveram encarnados aqui e que vivem assim, ó, grudadinhos com os orixás. Então, quando os orixás de Umbanda, que são os falangeiros dos orixás, né? Quando os orixás de Umbanda chegam em terra, eles vão fazer igualzinho os orixás. Tá bom, e eles são menos por causa disso? Não, só que são orixás de Umbanda. Me perdoa quem não aceita isso, só que assim, os orixás de candomblé, hoje eu posso dizer com total firmeza, os orixás de candomblé não são as mesmas energias dos orixás de Umbanda. Porque os orixás de Umbanda são falangeiros específicos que ficam ali grudadinhos nos orixás de candomblé, tá? Esses são os orixás de Umbanda. Tá bom, aí vamos lá, voltando à historinha. Vai ser colocado o orixá dentro do seu terreiro. E o terreiro não tinha nem quartinha, só para vocês terem ideia. Tinha a quartinha do anjo, só, as outras quartinhas não. E dentro da esquerda de Umbanda, dos Exus de Umbanda, que é diferente dos Exus de Quimbanda, também não tinha quartinha de filho. Não tinha quartinha onde é feita ali a firmeza dos Exus dos filhos. E aí a Quimbanda chega para mim e fala: você vai começar a fazer a quartinha dos filhos. Quando falou a quartinha dos filhos, eu falei, então nós vamos tocar Quimbanda de Quimbanda e também a Quimbanda de Umbanda. Tudo bem. Passou. E assim foi feito. Eu vejo os orixás dos meus filhos, eu mando eles deitar, eu mando não, né? Eles deitam na esteira e aí eu consigo ver o orixá que rege cada filho. O orixá que rege cada filho, quando chega no candomblé, muda? Todos os que eu vi até agora, nenhum mudou, né? Bom, beleza. Aí, de repente, foi falado pra mim, assim, pra minha espiritualidade. Eu já fiquei meio assim, né? Daí foi falado assim pra mim: agora, mãe, você vai colocar os assentamentos dos orixás guardiões do seu terreiro dentro do seu terreiro. Falei, como assim? Beleza, foi feito. E aí, tudo foi levando também ao candomblé. Foi levando também a missão dentro do candomblé. Beleza, foi passando os anos, aí chegou as Yamins na minha vida, que elas me escolheram, não fui eu que escolhi elas, eu sou muito grata, eu sou apaixonada pelas mães velhas. E aí chegou as Yas, chegou o culto às Yas dentro do meu terreiro. Eu assim, gente, é uma coisa muito mágica, sabe? E no meu terreiro o homem não cultua Iá, tá? Quem cultua Iá é só mulher. Tem alguns terreiros que homem cultua Iá. Tá errado? Não vou julgar o terreiro de ninguém. Eu vou falar do meu, tá? Então, assim, homem não cultua Iá. E aí, além de cultuar as Iás me deram de presente o poder fazer magia com elas, né? Não vou falar o nome delas aqui. Elas não é só Yami Orungá. Tem os outros nomes delas, né? Que não é permitido falar, eu também não vou falar, com respeito às minhas mães amadas, mas tem, tá? Quem, eu quero aprender sobre Iá, chama aí que a gente vai conversar e aí a gente vai ver. Eu quero fazer magia com as Iás, chama aí que a gente vai conversar e a gente vai ver, tá? Pra matar a curiosidade de quem, posso fazer magia com Iá? A gente vê o seu caso e se elas aceitarem, a gente vai fazer magia que você quer. Posso cultuar as Iás? A gente vai conversar e eu vou te explicar como que é o culto às Iás,
Nem tudo, porque tem coisas que a pessoa tem que estar dentro do culto para saber o que é isso. Eu ainda estou aprendendo sobre as IAs. Eu mexo com elas, eu sou apaixonada nelas, mas a gente ignorante é aquele que fala que já aprendeu tudo. Porque na vida a gente vive sempre aprendendo. Então a gente tem que ter humildade para entender que a vida é um aprendizado constante, né? Bom, enfim. E aí foram chegando uma junção de coisas que foram me levando, enfim, pro candomblé. Tá bom, chegou no candomblé, minha IA, algum até falou, é agora. Ainda falei, meu, não dá pra esperar mais um pouco, né? Porque eu queria correr disso de tudo quanto é jeito. Eu queria fazer lá por 50 anos, por aí. Pra mais de 50, 60 anos, né? Por aí, porque é também uma responsabilidade. Porque o candomblé é o culto ao seu orixá. É o culto ao orixá que rege o seu ori, que rege a sua cabeça, que é um pouco diferente da Umbanda, porque na Umbanda você vai trabalhar com os falangeiros, na linha de cada falangeiro, preto velho, caboclo, jangadeiro, enfim, né? Os baianos, o povo de Zé, que vem chegando ali para você na Umbanda, que eles vão fazendo caridade dentro do terreiro, e vai evoluindo conforme vai conseguindo ajudar cada consulente que tá ali, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque a gente não pode esquecer que a gente tá na matéria, né? Ah, eu quero evoluir fisicamente, eu quero evoluir fisicamente e quero evoluir espiritualmente, né? Tá, na Umbanda, então, você trabalha falangeiros, né? E no candomblé, é o culto ao seu orixá, você vai cultuar o seu orixá de ori. E o orixá dá caminhos. Na minha santa ignorância, eu achava que a única coisa que dava caminho era os Exus. O orixá também te abençoa, o orixá também dá o caminho. Então, assim, é uma guerra de candomblecista com umbandista. Esses dias eu tava até discutindo com uma pessoa num grupo aí, porque o candomblé é muito mais que a umbanda. Não, gente. Candomblé não é mais que Umbanda e Umbanda não é mais que Candomblé. São duas coisas que podem sim se completar, porque uma você vai trabalhar com a caridade e evolução dos falangeiros, e no Candomblé você vai trabalhar com a sua evolução através do seu orixá. Essa que é a verdade. Eu também, às vezes, tinha santa ignorância, quando eu era só da Umbanda, de achar que não, imagina, esse povo do Candomblé... Não. O culto também é o meu sagrado, então o candomblé também é muito bem-vindo. Só que se você virar para mim e falar assim, e aí, mãe? Eu vou falar, então, eu sou uma nação. Porque a gente é. Quando a gente... Cara, a gente tem muitos protetores, a gente tem muita proteção em cima da gente. É muitos seres, muita gente, vamos dizer assim, protegendo a gente, sabe? Então é muito ignorante da nossa parte a gente falar, o candomblé não presta, a Umbanda não presta. Nada a ver, gente. E aí eu ficava assim, eu vou raspar minha cabeça? E o meu cabelo? Olha, vocês mulheres, nós não temos ideia de como nós somos escravas do nosso cabelo. Porque assim, eu ia toda semana fazer meu cabelo. Eu não lavava meu cabelo em casa, né? Mesmo porque eu usava Mega. Então, eu ia toda semana eu tava escrava do meu cabelo.